Olá, sejam muito bem-vindos aqui. Que bom poder entrar na sua casa, que bom que você está entrando aqui na minha casa. Vou abrir bem a porta para entrar bastante gente. Hoje eu estou muito feliz, eu estou recebendo uma visita da minha filhada Clara. A Clarinha está aqui na minha casa assistindo a live junto com minha equipe toda. E sejam bem-vindos, tá bom? Bom, para quem está começando a me conhecer agora, eu sou a Vani Lopes. Sou professora há mais de 36 anos. Trabalhei com os pequenos na fase de alfabetização. Sou a professora muito maluquinha, que é um apelido dado, né, por minhas mães, né? Elas deram esse apelido para mim por mais de 1.200 mães que passaram pelo meu caminho. E além de professora, eu sou Kid Coach, especializada em comportamentos infantis, né? Crianças com idade de 0 a 13 anos, e sou orientadora escolar e familiar. E também sou coach educacional. Mas, o meu maior orgulho, né? O meu maior motivo de estar aqui hoje, fazendo esses conteúdos, de estar próximo de vocês, é porque eu também sou como vocês. Eu sou mãe, sou tia, madrinha, e acredito que quando nós pais, né, sabemos o caminho certo a seguir, as ferramentas assertivas, com certeza estaremos mais Tchau, Clarinha! Tchau! Estaremos mais conectados com os nossos filhos. E toda e qualquer comunicação será positiva. Tá certo, pessoal? Bom, então vamos lá. Vamos se aproximando aqui com a Pro Vani Lopes. Eu vou fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que seu filho tem medo da escola? Eu recebi muitas mães, eu recebi muitos feedbacks, né, de algumas mães, sempre dizendo assim: ah, o meu chora muito para ir para a escola, o meu falou de colocar o uniforme, ele já está reclamando, o meu tem medo de ir para a escola, ele está inseguro. Você já parou para pensar por que isso acontece? Olha só, pessoal, eu preciso muito que vocês entendam que a falta de interesse pelos estudos, o medo de ir para a escola, é uma consequência. É isso mesmo, é uma consequência. E existem mais consequências que podem estar por trás, né? Do que? De algumas causas. Eu sempre digo que tem muita coisa lá atrás, ó. Tem muita coisa lá atrás que faz com que as nossas crianças tenham determinados comportamentos, tenham determinados sentimentos, e aí vai dar no resultado de falta de desinteresse pelos estudos. Mas tem outras consequências. Desinteresse pelos estudos é uma das consequências. Mas a gente tem o quê? A dependência, a gente tem a compulsividade, aquela criança que quer tudo, onde vai, mãe compra, pai compra, sabe? É compulsivo para comprar, para o papai comprar alguma coisa. A irresponsabilidade, né? Não quer saber de fazer lição, não quer saber de se organizar dentro de casa, não quer saber de fazer o que a mãe pede, né? Tem bloqueios, muitos até se fecham, ficam trancados no mundinho deles. Outros são inquietos que muitas vezes até essa inquietação é confundida com TDAH, porque TDAH, por quê? Porque a criança fica realmente inquieta, né? Alguma causa que traz essa inquietação, alguma causa que traz o distanciamento social. Mãe, eu não quero ir para a escola. Mãe, eu não quero participar da festa junina, eu não quero participar de nada, eu não quero ir para a escola. A mentira traz a mentira. Mãe, a professora falou que a gente não precisa fazer essa lição. Mamãe, a prof falou que se a gente faltar, ela não vai dar falta hoje, né? Então traz a mentira, traz o egoísmo. Não, o lápis é meu, eu não quero emprestar para ele. Então são essas consequências, tá? Além do desinteresse pelos estudos, que algumas causas lá atrás podem trazer para os seus filhos, trazer para as crianças, né? E
comportamento que eu considero que é o mais grave, né? Dentre uma consequência, né? Que eu considero mais grave dentre todas essas que eu citei para vocês, que é a depressão infantil. É isso mesmo. Dependendo, gente, a criança pode ficar até deprimida. Aí você vai me perguntar agora, Provani, quais são as causas, né? Quais podem ser essas causas que você tanto fala, que trazem essas consequências até que pesadas, né? São umas consequências até que pesadas, né? E você não sabe, você tem que se esclarecer, você precisa saber quais são as causas para você fazer o quê? Parar, né? Se depender de você, parar, né? De fazer essas causas, né? Ver se seu filho, identificar se seu filho está com alguma coisa para poder acolher, para poder auxiliá-lo a sair, para que não tenha essas consequências que eu citei para vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que todas as vezes que eu quero falar com vocês, eu preciso que vocês entendam que, primeiro, eu também sou mãe, tá? Eu também passei e passo, né, por algumas situações. Claro que hoje eu já sou um pouco mais esclarecida, então eu tenho assim um jeito que eu consigo lidar com algumas situações com a minha filha, né? Então, a minha intenção de verdade não é julgar ninguém, pelo contrário, eu não tô aqui para pôr o dedo no rosto, na cara de ninguém, mas eu tô aqui para esclarecer. Por isso que eu falo que eu, Provani Lopes, sou o hashtag Pais Esclarecidos. Por quê? Porque quanto mais a gente se esclarece, melhor, mais limpo será o nosso caminho com os nossos filhos, né? O fato da gente não escutarmos atenciosamente os nossos filhos pode ser uma das causas. Quando eu não escuto o meu filho, quando eu não dou ao meu filho o direito de se expressar, quando eu não dou ao meu filho o direito de falar, eu estou agindo contra a maré. Percebe, pessoal? Estou agindo contra a maré. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Outra coisa, quando eu não me comunico direito. Quando eu não falo direito com meu filho. Quando eu assim, o fato de eu não aceitar não respeitar as suas opiniões, e aí de qualquer forma eu respondo de qualquer jeito, porque quem manda sou eu sou a maior, eu sou a dona da casa, então quem manda sou eu. Então isso é uma causa. Então, não me comunicar direito, não falar, não ouvir, não escutar, né, na verdade, não escutar o meu filho, não olhar nos olhos dele, né, não acolher, não auxiliar, né? Se eu agir com gritos, com ameaças, né? Se eu fizer tudo por eles por falta de paciência, deixa que eu resolvo isso daí pra você. Isso são causas, tá? Isso tudo por quê? Por que a gente age assim? Por que eu grito? Por que eu ajo dessa forma? Porque eu tenho um descontrole emocional. Então eu preciso o quê? Me controlar emocionalmente e saber me comunicar com meu filho, né? Eu não posso rotular o meu filho, tá certo? Então tudo isso são causas e a gente precisa ficar atento a isso. Quando as mães me procuram para estar pedindo, né? Provani, meu filho tá assim, tá sabe? Elas me pedem ajuda e eu falo para vocês, quem precisar pode mandar aí no seu comentário, se você tiver com alguma dificuldade com os comportamentos do seu filho, né? Se você tiver com alguma dificuldade, não precisa ser só direcionado aos estudos não, tá, gente? A gente tá falando com relação aos estudos, mas não precisa ser só relacionado aos estudos não, como eu disse lá no começo, né? Eu sou Kid Coach e eu trabalho, né, com os comportamentos infantis. Então, se vocês estiverem com algum probleminha, com birra, pode mandar seu feedback aí, que eu, na medida do possível, minha equipe passa e eu já consigo responder para vocês.
Tá bom? Então os rótulos, tudo isso são causas e a gente precisa ficar atento a essas causas, atento a isso. Hoje, por exemplo, na nossa live de hoje, a gente vai falar, a gente vai conhecer uma dessas causas, né? E pode ter certeza que nós vamos falar muito, né, durante aí esses tempos todos, esses conteúdos todos que a gente vai falar muito, né, sobre essas causas, né? Eu posso estar citando várias causas para vocês e aí dar ferramentas para vocês, porque não é só dar um martelo e um prego para vocês e dizer assim, ó, se vira. Não, eu vou dar um martelo, um prego para vocês e vou mostrar como é que vocês vão bater esse preguinho. É isso que eu quero fazer. Isso é esclarecer vocês. Isso é esclarecer, pais. Tá certo? Então, hoje a gente vai falar de uma das causas, né? E ao longo dos nossos conteúdos a gente vai fazer mais. Agora, para que vocês entendam, né, com essas causas, aonde vocês estão errando. E claro que ninguém aqui erra porque quer, tá? A gente erra inconscientemente. É como eu falo nas minhas mentorias, eu costumo dizer assim, a mãe ela me procura, ela fica preocupada, né, com o sentimento de culpa. Eu falo, poxa, eu falei, mas você não sabia. Você não sabia. Então fica tranquila, porque agora você sabe. Então a partir daí você não erra mais, né? Então eu costumo sempre, quando eu vou conversar com as minhas mães, quando eu vou fazer mentoria, eu costumo sempre dizer isso. Calma, você não sabia, você agia inconscientemente. Agora, a partir de hoje, a gente vai criar um novo caminho. A partir de hoje você sabe, e a partir de hoje você tem as ferramentas que você vai caminhar, né? E aí sim você vai começar a usar as ferramentas corretas para que o estresse, os gritos e a causa desinteresse pelos estudos não seja mais persistente em sua vida e nem na vida dos seus filhos. Porque, convenhamos, né, gente? Nossa, é estressante demais a gente chegar em casa, né? E a criança tá lá fazendo a lição, né? Fazendo o dever de casa. Ou até nem isso, mas fazendo qualquer outra coisa. E de repente você quer falar, a criança tá nervosa, você também tá. E aquela coisa louca, né? É muito estressante, não é verdade? Então é bom a gente saber realmente como agir, né? Com determinada situação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são as emoções, né? O título da nossa live de hoje é Você... como que é mesmo? Eu até esqueci o título da live, JJ. Esqueci o título da live. Mas, enfim, é porque seu filho chora para ir para a escola, né? Porque seu filho tem medo, não é verdade? Não é chora, mas tem medo de ir para a escola, né? Você sabe por que ele tem medo de ir para a escola? Então hoje a gente vai conversar sobre ela, sobre as emoções, tá bom? Medo, uma das emoções que a criança tem. Alegria, né? Tristeza, tá certo? Raiva, são emoções, né? E o medo, ele é um leque, né? Ele é um leque. A criança tem medo natural, não é verdade? E por que eu comecei essa série? Uma maratona série, hein, pessoal? Por que eu comecei essa série de causas pelo medo? Pessoal, eu fiz um gráfico aqui, eu não sei se vai ficar vai dar para vocês verem aqui. Tá meio ao contrário, né? Mas eu vou falando, vocês vão entender. Eu fiz um gráfico aqui só para vocês terem ideia do que eu quero dizer referente às emoções, tá? Vamos lá. Ação, situação. Então, toda ação, toda situação, toda ação e situação gera uma emoção e sentimento, certo? E automaticamente vai gerar o quê? Um comportamento. E esse comportamento vai trazer um resultado. Tá certo? Então a gente vai falar da emoção aqui, que é o medo, né?
Então, citando, desenhando esse gráfico para vocês, é mais ou menos assim. Ação, situação, gritos, rótulos, autoritarismo. Ação, gritos, rótulos, autoritarismo. Situação, tensa, de nervoso. E vem a emoção do medo, né? E qual é o sentimento? A insegurança, né? E o comportamento? Eu não quero mais falar de estudos. Eu não quero mais falar de lição. Eu não quero mais saber. Eu não quero ir para a escola. Comportamento. Resultado: falta de interesse pelos estudos. Percebe, pessoal, que tudo começa por uma ação, por uma situação, né? Quando eu grito, quando eu brigo, quando eu chamo de preguiçoso, ou chamo de medroso, ou chamo de mentiroso, que são os rótulos, né? Quando eu faço tudo isso na cabecinha do meu filho, automaticamente, né? A gente já sabe que o cérebro da criança, ele tem uma parte ainda não formada, que é a parte de baixo, que Daniel Siegel costuma dizer que é o andar de baixo da casa, onde ficam as emoções. Então aquelas emoções começam a aflorar e a criança fica com medo ou com raiva. Mas hoje a gente vai falar do medo. Ou triste. E aí esse sentimento de insegurança e de repente ansiedade, né? E aí vem o comportamento, a preguiça, o não querer ir para a escola. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo tudo o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, gente, é muito importante ficarmos atentos a isso. Tá fazendo sentido? Né? Então, eu posso até correr o risco, hoje aqui na nossa live, de dizer a vocês, ainda bem que vocês perceberam que ele está com desinteresse pelos estudos. Porque quando você percebe, aquela velha história, né? Ainda bem que eu fui ao médico. Porque quando eu cheguei lá, o médico disse que eu estava, a febre, né? A febre, né? Eu estava com, uma virose, uma doença. Então, ainda bem que vocês descobriram que ele tem desinteresse pelos estudos. Porque aí você vai atrás da causa. Você vai atrás da situação, do que aconteceu. Alguma situação, alguma causa que ocorreu esse desinteresse pelos estudos. E ainda bem, porque quando você identificar, quando você souber agir com isso, você souber agir com as ferramentas assertivas, outras consequências mais graves não acontecerão. Aí você vai falar, tá, mas é preciso entender que as emoções, que medo é uma emoção natural, né, professora Web? Sim, toda emoção são sentimentos normais, tá certo? Portanto, se você sente medo, se você sente raiva, se você sente tristeza, é normal. O que a gente tem que fazer é aprender a lidar com elas. Por exemplo, eu, mãe, né? Tô nervosa por alguma situação lá do emprego. Tô de um jeito que, olha, hoje condução, as chuvas, né? As coisas, tô demais, tô muito nervosa, né? Então, alguma situação que ocorreu no trabalho. O que eu tenho que fazer? Se eu, nesse exato momento que eu cheguei do serviço, for falar com o meu filho, o que vai acontecer? Alguém pode me responder? Se eu chego estressada, cansada, nervosa e quero conversar com o meu filho, ou o meu filho vem falar alguma coisa pra mim, até na escola, alguma coisa que aconteceu na escola, o que vai acontecer? Como eu agir com meu filho? Ah, deixa pra lá, depois olha, mamãe, eu acabei de chegar, santo Deus, esse menino já vem falando comigo, eu tô nervosa, o ônibus estava lotado. Não é assim? Não é assim, a situação não é essa.
vai descontar nele. Isso mesmo, a Renata, né? Renatinha, vai descontar. Você vai descontar na criança, é fato, é automático, gente. Por quê? Porque a criança, ela tá esperando você chegar. Ela quer contar pra você o que aconteceu na escola. E você já deu um corte, porque você chegou nervosa. E aí, nesse momento, a criança vai falar, pô, eu não vou nem tocar em estudos pra minha mãe mais não. Eu não quero saber não, Deus me livre. Aí ele não fala mais com você sobre os estudos. Então, o que você tem que fazer quando você chega do trabalho? Para não transferir isso pro seu filho, né? Você tem que começar a se equilibrar. Porque é normal tudo isso que você sente, é normal sentir nervoso, é normal estar cansada, só que a gente precisa tentar se equilibrar. Então, quando o seu filho te procura, no momento em que você está nervosa, no momento em que você está estressada, respira e olha assim, ó, a mamãe vai tomar um banho, vai tomar uma água, depois do jantar a gente conversa. É preciso ter esse equilíbrio, tá? A gente precisa saber como lidar com as nossas emoções, tá certo? Então é preciso lidar direito com as emoções. Até aqui tranquilo, pessoal? Tô entendendo? Então, ó, na maior parte do tempo, né, a gente tá longe do presente, remoendo o passado, ou preocupado com coisas que nunca aconteceram ou que, na maioria das vezes, nunca vão acontecer. Né? E aí a gente fica imaginando cenas, não é verdade? Então, por exemplo, olha o exemplo de você no trabalho. Você tá no trabalho, né? E aí você, sim, sim, falou Abá. Então, você tá no trabalho, né? Aí lá no ônibus, na condução, você já tá pensando, oh, meu Deus do céu, vou chegar em casa, aquele menino vai vir falar da escola, eu já tô cansado. E aí você já começa a ter aquele sentimento de medo, de insegurança, de exaustez, de estresse, né? Então é muito importante. Então a gente parte de quê? A gente parte do pressuposto de que se tudo, né? Se o medo, se essa insegurança já atormenta nós, adultos, quem dirá as crianças, né? Eu preparei umas frases bem conhecidas de vocês. Eu vou ler para ficar bem claro para vocês. Umas frases bem conhecidas de vocês para vocês entenderem a situação do medo e aquele gráfico que eu fiz para vocês da ação que gera emoção, que vai gerar comportamento e vai gerar resultados. Alguns resultados que a gente nem gosta, né? Então, vamos lá. Ah, mãe, e se a Pro brigar porque eu fiz uma atividade errada? Veja que ele já está com medo da ação da professora. E da situação que ele vai passar. Uma situação constrangedora, ele vai ter vergonha. Percebe? Mãe, e se a Giovana não quiser mais brincar comigo no recreio? Mais uma vez, a ação da amiga, né? Olha lá, e se a Giovana não quiser brincar comigo no recreio? Situação, vou ficar envergonhada. Ô mãe, e se alguém me bater? Alguém agiu, ação. Situação, vou ficar envergonhada. E se a Pro não deixar eu ir ao banheiro? Né? E se mãe, será que alguém vai fazer bullying comigo porque eu tô usando óculos? Compreende, pessoal? A criança já vai pensando tudo ali, ó. Ela já vai entendendo tudo. Ela já vai começando a viver o que não aconteceu. E que pode ser que não aconteça. E ela já está com medo. Por isso que é importante a gente prestar atenção na ação, na situação. Então é muito importante a gente entender que toda ação ou situação gera uma emoção ou sentimento que vai gerar o comportamento e vai gerar o resultado. Né? Bom, mas quando a gente consegue identificar, né, o medo em algumas situações, né, quando a gente consegue identificar, a gente consegue agir corretamente, né? Aqui no nosso caso, na nossa reunião de hoje, o foco é focado, o nosso caso é focado na escola, nos estudos, né? Então, ou seja, algumas situações que nossos filhos têm medo na escola. Por que
que meu filho tem medo de ir para a escola? Por que que meu filho chora para pôr o uniforme? A gente precisa entender por que esse medo, né? Primeiro, dentro de casa, o que a gente tem que fazer? É tentar evitar, maximizar essa emoção, aumentar essa emoção, né? E também nos policiarmos para evitar as ações, as situações que podem causar essa emoção. Evitar, não gritar, falar com clareza, com a comunicação clara, saber escutar, né? E depois trabalhar a situação de medo em nossos filhos. E entender que eles precisam ter coragem, resiliência, independência, segurança. Com medo, eles não vão chegar lá. Então eu preciso começar a entender por que que meu filho tem medo. Por que que ele chora para ir para a escola? Por que que ele tem medo? Ele pode estar pensando, como naquelas frases que eu passei para vocês, de alguma coisa que não aconteceu e que talvez nem vá acontecer, ou talvez alguma coisa que já aconteceu e ele tenha medo de que se repita. Então, cuidar dessas emoções, saber lidar, saber identificar, saber lidar com essa causa, né? Porque o medo de ir para a escola causa desinteresse pelos estudos, que é consequência. Então eu tenho que começar a trabalhar esse medo, para que ele não tenha o desinteresse pelos estudos. E como fazer? Identificando, né? Identificando. Então isso é missão de quem? Missão de nós pais. Não deixá-los ter medo por alguma situação ou ação de alguém. Compreendem? E não é não deixá-los, mas é perceber que se ele está com esse medo, é tentar fazer com que ele extenize esse medo e aí esse medo abaixe. Por exemplo, se você falar da coragem. Ah, meu filho tem medo, que nem meu aluno. Eu tinha um aluno que tinha medo de apito, o Vitor, né? Ele não podia ouvir apito. A gente jogava bola e eu era o técnico, o juiz, eu apitava e ele saía correndo. Ele tinha medo do apito, né? E a mãe dizia que não, que ele tinha que enfrentar isso aí, não é? E não é assim, agora não é possível, agora virou bebê, porque tem medo de apito, virou bebê. Então você tá o quê? Minimizando o sentimento da criança, né? O que você tem que fazer é conversar. Filho, peraí, tá com medo de apito, mas o que tá acontecendo? Vamos lá, fala pra mim, por que o medo? Desenha pra mim aí, se não quiser falar. E aí você vai acolher o seu filho nessa situação, né? Agora, vamos dizer a coragem, né? Ter coragem, falar, vai filho, vamos lá, você tem que ter coragem. Ter coragem é diferente de não ter medo, tá certo? Confuso, né, pessoal? Ter coragem é diferente de não ter medo, tá? Ter coragem não é fazer as coisas sem medo. Ter coragem é fazer as coisas apesar do medo. Como o Vitor, como meu aluno, o Vitor. Eu comecei a dizer para ele que ele precisava ter coragem. Coragem para enfrentar o medo. Entende? Não ter coragem para jogar. Ah, não, ele é corajoso, ele não tem medo. Nada a ver. Mas ter coragem para enfrentar esse medo. Fazer as coisas apesar do medo. E eu passava muito isso pro Vitor, né? Hoje o Vitor joga num excelente num excelente time de futebol, né? Ele tá jogando aí num dos times aqui de São Paulo, um dos principais clubes aqui de São Paulo, e perdeu o medo. Por quê? Porque ele teve coragem para enfrentar esse medo, né? Não queria deixar de ter medo, mas ele enfrentou o medo, né? Ele foi com coragem, ele enfrentou o medo. Então nós pais precisamos reconhecer isso em nossos filhos, né? Um exemplo muito comum, que não tem nada a ver, né, com os estudos agora, mas eu posso dizer porque isso deve acontecer muito na casa de vocês, né?
A minha filha, por exemplo, a minha filha tinha medo de escuro. Vamos lá? Muito medo. Então eu, Provani, com uma comunicação clara, comecei a escutar a minha filha e o seu sentimento. Eu não minimizei o sentimento dela. Em nenhum momento eu falei para ela, se vira, vai dormir, para de ser bebê, em nenhum momento. E aí depois eu comecei o quê? A acolher e auxiliar ela nessa situação desconfortável. Então, ela passou a conseguir dormir. E aí começou a apagar a luz para dormir. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que a minha filha perdeu o medo? Você acha que o medo foi embora? Não. Não foi mesmo, pessoal. Claro que não foi. Mas o que veio no lugar foi a coragem. Ela enfrentou o medo com a coragem. Então é enfrentar o medo, né? Ela enfrentou o medo de frente. Então, se isso acontece com seu filho, né? Você poderá elogiá-lo pelo seu feito. Ele enfrentou o medo com coragem e dizer assim: olha, gostei da sua coragem. Gostei, você teve coragem. Ai, mamãe, mas eu fiquei morrendo de medo. Sim, você teve medo. Mas eu gostei porque você enfrentou. Você foi corajoso, você enfrentou. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E eu vou chegar no medo de ir para a escola. O que eu estou explicando para vocês, na verdade, é que... Perdão, pessoal. O que eu estou explicando para vocês, na verdade, é que medo é uma emoção normal. E ela vem de alguma situação, de alguma ação. Então, quando a criança tem medo de ir para a escola, é preciso identificar o que está acontecendo. Tá certo? Porque o medo, ele vai existir sempre na nossa mente. Nossa mente, ela é uma fábrica de medos. Né? Porque se você parar para pensar qual é a função do medo, o medo, ele tem a função de nos proteger. É isso. O medo nos protege. É normal. Por isso que ter medo é normal. O que os nossos pequenos precisam é saber enfrentá-lo. Enfrentá-lo de frente. Medos fazem parte da vida das nossas crianças. Percebe, pessoal? Então, as nossas crianças, elas precisam enfrentar esse medo. Então, de repente, o medo de ir para a escola, né, pode ser por algumas coisas específicas, como a prova, pode ser porque a professora vai dar tabuada, vai dar a chamada oral da tabuada, pode ser porque ele não tem uma vivência, né, ele não tem um costume de ler e a professora vai chamar para ele ler. Né? Pode ser, vamos pegar os pequenininhos, pode ser o medo da separação, né? O medo do abandono, de repente achar que a mamãe vai abandonar na escola. Pode ser o medo, aquelas crianças que estão indo para uma outra fase, do amiguinho não cair na sala dela, na mesma sala. Então, pessoal, vocês já pararam para pensar por que o seu filho tem medo? Medo é normal. Mas por quê? Precisamos ir atrás da ação, da situação, alguma coisa que aconteceu, né? Alguma situação. Porque da mesma forma que ele tem medo, ele pode ter medo de ir para a escola, ele pode ter medo de fazer lição dentro de casa, por alguma situação, né? Por nós sermos autoritários, ou por nós sermos permissivos, ou porque nós estamos nervosos. Situação. Então é muito importante a gente saber por que as coisas acontecem. Tentar identificar. Eu sempre costumo dizer que pais esclarecidos são aqueles que vestem a roupa do Sherlock Holmes, que vão atrás para poder tentar identificar o que está acontecendo, sem minimizar, sem tapar os ouvidos, sem fechar os olhos para o que a criança está sentindo.
né? Então, pessoal, cabe a nós pais ensinarmos como enfrentar essas sensações de inseguranças e de uma forma saudável. E qual é a forma saudável? A escuta atenciosa, a comunicação clara, os questionamentos. Filho, eu entendo que você não está confortável em ir para a escola, mas você pode me dizer o que está acontecendo? Eu estou aqui para te escutar. Então é muito importante a gente entender isso. E aí vocês vão falar para mim agora, Provani, eu vim aqui nessa live, tudo bem, já entendi o medo, já entendi que medo é normal, já entendi o porquê que o medo pode acontecer, já entendi também, né, como que eu tenho que acolher, que eu tenho que identificar, mas então o que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos nessa situação? Então vamos lá. Primeiro passo, uma comunicação clara, tá? Esse é o primeiro passo. Então converse com o seu filho sobre o que o assusta. Se é a tabuada, se é ler em frente ao público. Tem criança que é tímida, então ela não gosta de ler em frente ao público. Se é a professora que de repente é um pouco mais rígida, talvez, sei lá, para a criança, né? Então quando ele começar a manifestar sensações de medo, é importante você conversar com ele e dar atenção ao que ele tem a dizer, né? Então pratique a escuta atenciosa, ouça, escute seu filho, não minimize os seus sentimentos. Por mais simples que possa parecer, de repente ele está chorando para ir para a escola porque o amiguinho dele não emprestou o lápis no dia antes, né? Então por mais simples que possa parecer, ele precisa saber que pode contar com vocês, com os pais, para que ele possa se expressar. Então transmita carinho, tranquilidade à criança, né? Não ria, não faça pouco caso do que ele for te contar, entendeu? Ouça, tente explicar que não existe motivos para sentir medo de determinada coisa, tente questioná-lo, use jogos, livros ou brincadeiras lúdicas para mostrar que não há nada de ameaçador no que assusta. Não é nada tão grave na matemática, não há nada grave na biologia, não há nada grave na química. E ele pode enfrentar isso. Ele pode ter coragem para enfrentar isso. Agora faça tudo com paciência. Tenha paciência para guiá-lo por essa fase. Não espere que ele vai superar esse medo da tabuada, esse medo do português, esse medo da chamada oral de uma hora para outra. Não, ele não vai de um dia para outro. O seu filho, ele precisa saber o que causa tanto medo na hora das atividades escolares. Como eu disse lá no começo, pode ser por alguma coisa que aconteceu. Pode ser por ele achar que vai acontecer, ele já está vendo lá na frente o que pode acontecer. Então é importante que ele fale o que está acontecendo, ele precisa saber o que está acontecendo. Às vezes nem ele sabe. Né? O seu filho precisa saber por que ele tem insônia em semanas de prova. Ele precisa da sua ajuda. Então se você perceber essa situação, chame seu filho. Faça-o expor o que está sentindo. Faça isso calorosamente. Porque dessa forma você vai transmitir a ele a segurança que ele precisa. Então ele chora para ler. Conversa com ele. Tente entender o que é que está acontecendo. Faça questionamentos. Filho, olha que pergunta poderosa que você pode fazer. Filho, eu entendo. Sempre começa com eu entendo, tá, pessoal? É bem legal, porque você já tá demonstrando para ele que você entende a situação dele, tá? Então você começa sempre assim. Entender não é aceitar, presta bem atenção, tá? Então não é que você tá aceitando o comportamento dele, mas você tá entendendo o comportamento dele. Nesse caso você está o quê? Acolhendo o seu sentimento. Então você vai virar para ele e falar: filho, eu entendo que você tem uma certa dificuldade em matemática. Ou então você pode fazer assim, ó: filho, eu estou percebendo que você está com alguma dificuldade em matemática, mas
será que eu posso te ajudar? Você pode me dizer o que eu posso fazer? Ou então você pode fazer alguma coisa? O que você pode fazer? Tá certo, pessoal? Então é muito importante esse fato. O segundo passo é não tentar evitar o medo, tá? O medo é um sentimento natural, é um instinto de sobrevivência, portanto, é impossível evitar. Então o truque é trabalhar a autoconfiança no seu filho. Crianças autoconfiantes são curiosas, são mais sociáveis, são abertas ao novo. O medo sempre vai existir, mas se algo assusta o seu filho, ajude-o a encarar e a resolver esse medo. Esse fato é importante, esse terceiro passo aqui. Não estimule o medo. Muitas de nós, mães, eu fiz muito, acredito eu que muitas também de vocês que estão aí desse lado devem ter feito também, porque eu fiz, é fato. Eu não vou mentir para vocês aqui não. Fiz muito. Muito de nós estimulamos o medo. Tudo bem que o medo é normal, o medo é normal, porém não traga o medo para o dia a dia das crianças. Então é importante dar limite aos pequenos, tá? Mas sem trazer o medo. Então existem algumas frases que são tão comuns, né? Que a gente ouve muito, é assim, ó. Se você não estudar, você vai bombar na prova. Você vai bombar no final do ano. A gente não fala isso? Se você não estudar, não tem viagem lá, ó. Cancela tudo. Você já está colocando medo no seu filho. Pode ter certeza de que a professora vai falar um monte para você porque você não fez essa atividade. Então agora, ó, se vira. O problema é seu. Pessoal, de tanto você estimular o medo, com o tempo, o seu filho vai rapidamente ficar mais receoso, mais medroso, né? Então, eu tinha um aluno chamado Lucas. Essa criança, ela tinha pavor, não era medo. Era pavor de palhaço. Toda vez que ia aquela dupla, né, de palhaços, o Patati e Patatá, eles iam lá na escola, essa criança, ela entrava debaixo da mesa e tremia de uma forma que eu falava, meu Deus, essa criança tem pavor de medo, né? E aí eu fui falar com a mãe, né? Fui conversar com a mãe, falei, nossa, o Lucas hoje ficou debaixo da mesa por conta do medo, ele tava assim. Eu fiquei até preocupada de dar alguma coisa no menino. Dei água, dei bolacha, mas ele morria de medo. Aí ela falou assim, sabe o que foi, professora Vânia? Fui eu a culpada. Ela já identificou e ela já me falou que foi que já foi ela que foi a culpada. Então ela virou pra mim e falou, sabe o que é, professora Vânia? Uma vez a gente foi ao shopping e essa dupla estava no shopping. Só que eu tava com pressa, eu queria comprar umas coisas e sair, eu tava morrendo de pressa, né? E aí, quando ele querendo, eu virei pra ele e falei assim, não, olha, vou te falar uma coisa, se você ir lá, eles vão pegar você e vão pôr você dentro do sapato deles e vão levar você lá pra casa deles. Eu falei assim, caramba, Dai, pelo amor de Deus, né? E aí, então, eu comecei a perceber aonde foi que a criança começou a ter o medo do palhaço. Por que ele tinha medo desse palhaço, né? Então, assim, é muito importante que você não estimule o medo, né? Porque a criança, se você ficar estimulando o medo, ela vai ficar medrosa. O medo, ele pode ser paralisador. E você não vai querer isso, que acontecesse com o seu filho, né? E na época eu até falei pra Dai, Dai, não faça isso, Dai. Vamos tentar, a gente vai tentar conversar. Tem criança que tem medo de Papai Noel, tem criança que tem medo do homem do saco, né? Existe o homem do saco. Então, é muito, mas às vezes o medo, como eu falo, o medo é normal, mas você não pode estimular o medo, tá certo? Você não pode ficar falando, então se você não fez a lição, se vira, a professora vai falar um monte, se você não estudar tabuada também. É importante que você converse e convence o seu filho da importância de fazer as atividades, da importância de estudar a tabuada, da importância, não é da obrigação,
Se não vai acontecer alguma coisa. Não aplicar o medo, mas falar da importância do que ele vai aprender, das habilidades, do que ele vai conhecer, dos conhecimentos. Deixar o estudo ficar deslumbrante para a criança. Não uma coisa ruim, uma coisa como se fosse um bicho de 1000 cabeças. Né? A matemática por si só, os antigos já trouxe a matemática como algo terrível. Então a criança já começa, vou ter matemática. A prova é de matemática. Então a matemática por si só, ela já vem lá dos antigos, ela já traz essa coisa. Então traga a ludicidade para o seu filho, apresente a matemática de outra forma, né? Seja parceira do seu filho, seja companheira do seu filho, se conecte com ele, né? Não torne a matemática mais pesada, mais misteriosa para o seu filho. Faça o contrário, né? Mostre para ele por que ele precisa estudar, né? Mostre para ele por que ele precisa resolver os problemas com a professora, porque ele precisa resolver, ele precisa ser responsável por suas consequências. Não fez a lição? Tá, eu entendo que não deu tempo para você fazer a lição. E o que você vai falar para a sua professora? O que você pretende resolver? Mamãe, eu vou lá, vou resolver e tal. Então, apresente para o seu filho, né, a resiliência, a responsabilidade, né? Alguns questionamentos, você pode dizer assim, filho, se você não estudar, o que poderá acontecer na prova? Questione seu filho, faça-o pensar. Bom, filho, eu entendo que você não fez o trabalho, mas o que você está pensando, o que você está pensando em falar para a professora? Percebe que você não usou o seu raciocínio? Você pediu para ele buscar a solução. Ele precisa buscar a solução. Pessoal, vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que é possível a gente começar a conversar com os nossos filhos para que ele não tenha medo de ir para a escola? Existem vários motivos que podem estar causando esse medo de ir para a escola. Vocês estão entendendo? Eu estou vendo que tem bastante gente. Coloca aí um joinha, faz um coração, se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês. Eu preciso muito entender se eu estou esclarecendo vocês, se está muito claro para vocês. Está claro para vocês? Vocês estão entendendo? Eu vou dar um tempinho para vocês aí, vocês responderem. Sim! Que bom, que bom. Porque é muito interessante a gente entender, porque a gente fala muito do desinteresse pelos estudos, né? Faz todo sentido, obrigado. A gente fala muito do desinteresse pelos estudos, mas a gente precisa entender que ainda bem que esse desinteresse pelos estudos está acontecendo. Porque se ele não acontecesse, se de repente a gente percebesse isso só lá no ensino médio, no 3º ano médio, ou então só lá na frente, só na reunião, né? A gente ia ficar com uma sensação de, eu poderia ter ajudado e não ajudei. Né? Então é muito importante que vocês entendam que vocês têm a solução de tudo isso, né? Medo é uma emoção natural, mas é uma emoção que tem que ser exteriorizada e que tem que ser compreendida por nós pais. Bom, pessoal, então é isso. Agora você já sabe, né? Que por conta de algumas causas, né, os nossos filhos podem ter desinteresse pelos estudos. E essas causas, elas podem estar dentro de casa, como o nosso autoritarismo, a nossa permissividade, os rótulos, preguiçoso, mentirosa, mimadinho, chorão. Ou na escola, porque às vezes a professora, ela não consegue também se comunicar de uma forma clara, de uma forma correta com os alunos. Talvez pelo fato de serem muitas crianças, né? Então, e tá tudo bem, só preciso começar a ajustar isso, né? Porque, mais uma vez, eu não tô aqui e não quero julgar, né, ninguém, né? Então, pessoal, deixa eu ver aqui. O que fazer quando os filhos não gostam de estudar para as provas, mas tiram notas excelentes? Então, quando essa criança não é que ela não gosta de estudar, talvez é porque ela já compreendeu o conteúdo naquele tempo que ela ficava na escola.
né? É uma criança atenciosa, uma criança que já está ali há um tempo prestando atenção no conteúdo, né? Mas é muito importante que você faça uma rotina de estudos, mesmo ela tendo excelentes notas. Por quê? Porque aí as notas vão melhorar mais ainda, tá bom? Ela tendo 20 minutinhos do que ela viu na escola, é excelente. Muito bom quando a criança já tem bons resultados, mas é importante você ficar de olho, tá bom? Porque de repente pode vir uma nota baixa aí e a autoestima cair e você precisa já estar atento e ter as ferramentas nas mãos para levantar essa autoestima novamente. Tá certo? E a gente vai ficar por aqui, né? Mas antes, um pequeno lembrete de tudo que eu falei para vocês hoje. Não diminua o medo do seu filho. Não faça isso. Escute e entenda a causa do medo. Mostre tranquilidade e segurança. Converse com ele. E não obrigue a criança a enfrentar o medo. Incentive o pensamento positivo. Tudo isso sabendo se equilibrar emocionalmente, escutar e se comunicar de forma clara e atenciosa, reconhecendo a situação ou alguma ação que está gerando as emoções e os comportamentos e os resultados. Tá certo, pessoal? Então vamos apoiar nossos pequenos para que eles não tenham mais tanto medo e tenham mais prazer e entender que os estudos são muito importantes para eles. Vamos fazer isso? Mãozinha dada? Deus abençoe vocês e a gente se vê na quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos falar sobre a lição de casa. Vamos conversar sobre a lição de casa, tá certo? Durante a semana a gente vai colocar algumas coisinhas aí para vocês responderem sobre lição de casa. Beijo grande e a gente se vê na quinta. Tchau!